Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, iremos estudar o capítulo 10 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele vai defender o seu ministério com humildade e firmeza, mostrando que a verdadeira autoridade, ela vem de nosso Deus e que as nossas armas não são humanas, mas sim espirituais. Amém? E meus irmãos, como eu sempre faço nos vídeos anteriores, em cada vídeo, antes de a gente iniciarmos o nosso estudo, eu peço carecidamente, meus irmãos, esse botãozinho de inscrever aí que vocês estão vendo, cliquem nele e ativem o sininho, porque fazendo isso, meus irmãos, vocês fortalecem muito esse canal aqui. Não só fortalece fazendo esse gesto, como também ajuda o YouTube a recomendar para mais e mais pessoas interessadas na Palavra de Deus, e que mais pessoas interessadas na Palavra de Deus, por meio deste canal, virão conhecer mais a Palavra. Amém? Por isso que a sua inscrição e o seu like é muito importante para o canal. Já deixou o seu joinha, o seu like? Já ativou o sininho? Já inscreveu no canal? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E nesses primeiros versículos aqui, meus irmãos, do capítulo 10 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, vamos ver aqui sobre a mansidão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos dois primeiros versículos, do 1 ao 2. Vamos ler aí e logo em seguida vamos meditar. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mais duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês, em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, nos dois primeiros versículos, Paulo, ele inicia esse capítulo aqui, lembrando que a sua autoridade, ela não é arrogante, mas sim, ela é marcada pela mansidão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo acusado de fraqueza, Paulo, ele pede que os coríntios não o obriguem a agir com severidade. E aqui aprendemos, nesses primeiros versículos, que o verdadeiro líder espiritual, ele não domina pela força. Ele não domina pela força, mas sim, ele guia com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que para a nossa realidade hoje, esses primeiros versículos aqui nos ensinam, meus irmãos, que nós temos que procurar sempre resolver os nossos conflitos que temos com paciência e mansidão, sem agir de forma precipitada, de forma violenta ou agressiva, mas sim com paciência e mansidão. Que era assim que nosso Senhor Jesus Cristo, ele agia. E ele nos ensinou a aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. Por isso que nos nossos conflitos, meus irmãos, aprendemos sempre a ter paciência e agir com mansidão, sem precipitação, sem agressividade, sem violência, mas sim com paciência e mansidão. Amém? Agora, nesses próximos versículos aqui, nós vamos aprender sobre as armas espirituais, nos versículos do 3 ao 6. Vamos ver aí. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos
humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele explica que, embora vivamos aqui neste mundo, enquanto estamos vivendo neste mundo aqui, a batalha cristã, ela não se vence com armas humanas, mas sim com armas espirituais. E vem da onde essas armas espirituais? Essas armas espirituais, elas vêm, meu irmão e minha irmã, de nosso Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque essas armas, elas destroem os enganos, destroem o orgulho e destroem tudo o que se opõe, tudo o que é contra a palavra de Deus, tudo o que é contra o Evangelho. Por isso que essas armas espirituais não vêm dos seres humanos aqui, de nós humanos, não, mas sim de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E aqui aprendemos que a nossa luta, meus irmãos, neste mundo aqui, não é contra pessoas, não é contra os nossos irmãos, não. A nossa luta aqui não é contra as pessoas, mas sim contra o pecado. E também, não só o pecado, mas contra as forças espirituais do mal, que vocês conhecem, meus irmãos, que é o encardido. A nossa luta é contra ele, a nossa luta é contra o pecado, é contra tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, contra o Evangelho. A nossa luta é contra isso, não contra as pessoas, não contra os nossos irmãos, mas sim contra as forças espirituais do mal. Por isso que hoje, meus irmãos, fortaleça-se na oração, na palavra de Deus e nos sacramentos. Fortaleçam-se, meus irmãos, fortaleçam-se dia após dia, porque essas coisas, essas armas, a oração, a palavra, os sacramentos, todas essas armas, elas são as armas que realmente, meus irmãos, trazem a vitória espiritual. Não as armas humanas, como espada, como colete, não essas armas aqui humanas não, mas sim as armas espirituais que vêm de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E agora, nesses próximos versículos aqui, do 7 até o 11, nós veremos sobre julgar pela aparência. Versículos do 7 ao 11. Vamos ver aí. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer: as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe
diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. Meus irmãos, neste versículo aqui, Paulo, ele nos lembra que algumas pessoas julgavam ele pela aparência física, julgavam Paulo pela aparência externa, física, e também pela fraqueza em sua fala. Mas Paulo, ele lembra que a sua autoridade, ela não vem dele mesmo, mas sim vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E não também da opinião das pessoas, mas sempre da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele lembra isso, que a autoridade não vem dele, mas sim de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui aprendemos, meus irmãos, que Deus, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, ele não julga a gente pela aparência exterior, quer dizer, a aparência de fora, mas sim pela fidelidade do nosso coração. Por isso que Deus não olha a aparência de fora, mas sim a verdadeira aparência que é a de dentro, a fidelidade do nosso coração. Por isso, meus irmãos, que hoje esses versículos nos ensinam o seguinte: para não nos deixarmos se enganar pelas aparências, mas sim valorizar a autenticidade e a fidelidade dessa pessoa a nosso Senhor Jesus Cristo. Não pela aparência, mas sim pela fidelidade dessa pessoa a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E nesses penúltimos versículos aqui, do 12 ao 16, nós vamos ver sobre o limite da autoridade apostólica, nos versículos do 12 até o 16. Vamos ver aí. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes, como são ignorantes. Primeiro, eles resolvem quais as medidas queiram usar para se medir, e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho, e Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí levando o Evangelho de Cristo. Assim, não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Então, poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões, além daquela onde vocês moram. Isso sem entrar em campos de outras pessoas, para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas. Meus irmãos, nesses penúltimos versículos aqui, Paulo, ele nos mostra que não temos que buscar se comparar com os outros irmãos, se compararmos. Não. Mas nós temos que apenas cumprir fielmente a missão que Deus nos confiou. E Paulo, ele não queria colher frutos do trabalho dos outros, de outras pessoas, mas sim em expandir cada vez mais a palavra de Deus, cada vez mais o Evangelho dentro da área que lhe foi confiada. E aprendemos aqui nesses versículos que cada um de nós, meus irmãos, temos uma missão,
no reino de Deus. E não precisamos competir, comparar-se com outros irmãos que estão também nessa caminhada. Não precisamos, não temos que competir com ninguém, se igualar a ninguém, porque cada um de nós temos a nossa missão no reino de Deus. Por isso que hoje, meus irmãos, seja fiel àquilo que Deus Ele colocou em suas mãos, na sua vida, sem invejar outras pessoas ou também disputar espaço com os outros irmãos. Nós temos que ser fiéis naquilo que Deus nos confiou, sem olhar para o nosso irmão, sem invejar ele, sem nos compararmos com ele ou competirmos com ele, mas sim sermos fiéis na missão que Deus nos confiou. Amém? E para finalizar, meus irmãos, agora, nos últimos versículos, do 17 até o 18, Paulo vai nos ensinar aqui sobre gloriar-se no Senhor. Gloriar-se sempre em Deus. Nos últimos versículos aí, do 17 até o 18. Vamos ver aí. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesma. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, Paulo, ele nos ensina que nós temos que nos gloriar sempre em Deus e não na gente mesmo, não se exaltar na gente mesmo, não, mas sim que a glória de nós cristãos, a nossa glória não está em nós mesmos, mas sim sempre a Deus, porque a glória é sempre dele e sempre será de nosso Deus. Por isso que o que conta não é a aprovação dos outros, a aprovação humana. O que conta não é isso. Não temos que ser aprovados pelas pessoas, não, mas sim sermos aprovados, sermos reconhecidos pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E aprendemos que toda honra, toda glória, todo reconhecimento, todo louvor, tudo pertence ao nosso Deus Todo-Poderoso e não a nós mesmos, meus irmãos. Por isso que a gente fala, toda honra, toda glória e todo louvor, tudo é para o nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o único e sempre será o único digno de louvor, de glórias e de honras. Por isso que para nossa realidade, dê, meus irmãos, crédito, todos os créditos a Deus por todas as conquistas que você tem tido na sua vida e viva sempre, não para agradar a si mesmo, não para agradar os outros, mas sim somente para agradar a Deus, porque é Ele que tem que ser sempre agradado e não a gente. Amém, meus irmãos? E hoje, nesse capítulo 10 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, aprendemos 5 ensinamentos hoje. Primeiro ensinamento, que a autoridade cristã, ela deve ser exercida com mansidão e amor. Primeiro ensinamento. Segundo, que a nossa luta, ela é espiritual e que as nossas armas não é humanas aqui, mas sim as nossas armas verdadeiras, espirituais, ela vem de Deus. Segundo, terceiro, não devemos julgar os outros pela aparência, mas sim pela fidelidade a Cristo. Terceiro, quarto ensinamento, que cada um de nós devemos ser fiéis à missão que nós recebemos, a missão que Deus nos confiou. Quarto ensinamento. E quinto e último ensinamento, que toda a glória, toda a honra, tudo o que fizermos
Tudo isso deve ser dado ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque só Ele é digno de honra, de glória e de louvor, agora e eternamente sempre. Amém? E meus irmãos, foi esse o capítulo 10 que aprendemos. E antes de finalizarmos, meus irmãos, como eu sempre faço em cada vídeo, antes de finalizar o vídeo, eu peço carecidamente a cada um de vocês, meus irmãos, se inscrevam nesse botãozinho aí que tem de inscrever-se no canal e ativem o sininho. E deixem também um like, que é uma mãozinha que tem assim dando joinha, que fortalece muito, meus irmãos, o canal aqui. E não só fortalece o canal, como também ajuda o YouTube a recomendar para mais e mais pessoas interessadas na palavra de Deus. Por isso que a sua inscrição, o seu like e a ativação do sininho para não perder os próximos vídeos é muito importante para o canal. Amém? E compartilhe, meus irmãos, esse vídeo para os seus familiares, para os seus amigos, para alguém que precisa ouvir hoje essa palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.